Deus é fogo consumidor e o fogo purifica. É sobre isso que estudaremos hoje à noite e você pode, se quiser, acompanhar essa mensagem pegando o esboço através do aplicativo Bíblia da YouVersion. É só clicar em ao vivo e você pode acompanhar todo o esboço em casa com mais calma também. www.bible.com. Você abre no seu desktop e também baixa os textos dessa mensagem. Já estudamos algumas coisas sobre Deus, que é fogo. Nós já vimos que Deus é fogo e o fogo queima. Deus não é uma abstração, não é um conceito vago. Ele é uma realidade. Fogo não apenas queima, mas aquece. Ele altera a temperatura do ambiente. Uma pessoa que se relaciona com Deus e está fria espiritualmente, por certo, está com problemas na sua vida espiritual. Deus nos aquece. Nós confiamos nele. Nós dependemos dele. O fogo consome, e consumir mostra o poder do fogo. Nós, diante de Deus, nos encantamos com o seu poder, nos fascinamos com o seu poder. O fogo ilumina, e Jesus é a luz do mundo. E como vimos hoje pela manhã, o fogo ele também revela o que está escondido aqui dentro da escuridão da nossa alma. Mas, dentre outras coisas, o fogo também purifica. E é sobre isso que falaremos hoje. Antes de lermos o trecho da palavra de Deus, vamos lembrar o significado do verbo purificar. O que é purificar? Purificar é limpar. Purificar tem a ver com tornar algo limpo, puro. A ideia de purificação é a ideia de você deixar algo sem mácula, sem defeito. Nós não usamos muito o verbo purificar dentro do Novo Testamento. Purificar é um verbo nítido do Antigo Testamento. O Novo Testamento prefere um outro verbo que traz a mesma ideia: santificar. Santificar e purificar são biblicamente a mesma coisa, é o mesmo conceito, é a ideia de ser limpo espiritualmente. O fogo, ele foi o primeiro instrumento usado para purificação. O fogo purifica a água através da fervura. Ele purifica os metais preciosos, como o ouro. Ele pode purificar até o ambiente através da temperatura. Nós temos vários exemplos da purificação através do fogo. E o mais bonito que nós assistimos há poucos minutos atrás é a purificação dos metais preciosos, particularmente o ouro. Você já viu uma pepita de ouro na mão? Já viu? Se tivesse alguma aqui, e se você por um acaso achar, dê de oferta, por favor. Mas se tivesse uma pepita de ouro aqui, alguns de vocês iam passar por cima, iam chutar, iam dizer que aquilo é uma pedrinha que está deixando aqui o nosso ambiente sujo. Porque a pepita não tem a aparência que o ouro tem depois de ser purificado. A pepita é como uma pedra. Nem sempre ela é amarelinha. Ela em geral está suja. Quando o garimpeiro acha uma pepita, acha uma pedra
de ouro. Ele, pela vivência, sabe que aquilo não é uma pedra qualquer, é ouro. Então, ele vai e pega a pedra. Ele passa essa pedra para um ourives, ou passa a pedra, quem sabe, a uma empresa que vai agora purificar a pedra. A pedra é colocada sob alta temperatura. O fogo vai aquecendo aquela pedra e ela vai se desmanchando. Quando ela se desmancha, parte da sujeira que estava incrustada na pedra se dissolve e é consumida pelo próprio fogo. A outra parte, o ourives separa do ouro. E agora ele tem apenas ouro. E aí sim, se você visse o ouro já purificado no chão, você pegaria. Porque agora ele tem cara de ouro. Agora ele está purificado. Deus quer fazer exatamente isso conosco. Ele quer nos limpar. Ele quer tirar as impurezas. Ele quer tirar tudo aquilo que não nos permite vivenciar a beleza de um relacionamento com Ele. E agora sim, olharemos para a palavra de Deus e vamos entender isso a partir de alguns versos que trazem exatamente a ideia da purificação, da santificação. Deus nos purifica. Esse deveria ser o nosso anseio, porque a palavra de Deus diz isso. Olhe comigo 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 15. É um dos textos em que aparece esse ideal, esse anseio, essa vontade que o cristão tem de ser purificado por Deus. Olha o que diz a palavra: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Sejam santos, sejam limpos, sejam puros, assim como é o vosso Pai Celestial. Mas vamos a um outro texto ainda. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, e agora vai aparecer exatamente o verbo purificar, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pedro, no primeiro texto lido, ele fala de uma maneira geral sobre essa vida que anseia estar pronta, preparada, limpa para Deus. Mas agora Paulo, ele é mais enfático. Ele fala que nós precisamos nos purificar. Deus quer nos limpar, porque há em nós muita coisa que prejudica o nosso relacionamento com Deus. O pecado, tal como a sujeira na pepita de ouro, ele aos poucos rouba a beleza da nossa vida espiritual. O pecado é capaz de transformar a criatura que se torna filho de Deus em um verdadeiro caco, que para muitos é até imprestável. O pecado é capaz de roubar a nossa beleza, o nosso valor. Ele é capaz de destruir uma vida. Ele é capaz de ceifar todos os valores que fazem parte de um comportamento transformado por Deus.
Portanto, Deus como fogo quer nos purificar. Deus quer nos salvar, mas Ele também quer nos limpar, preparando-nos para o dia quando seremos chamados à eternidade. Há duas frases que eu gostaria de compartilhar sobre isso. A primeira de Spurgeon, a segunda de Wesley. Veja o que Spurgeon escreveu sobre santificação ou purificação. A santificação do cristão é inerente à salvação. O salvo, você ou eu, o salvo quer que Deus o purifique, o torne cada vez mais santo, para honrar a Jesus Cristo que o salvou. O salvo quer que Deus o purifique. Ele anseia por isso. Ele deseja do fundo do seu coração ser limpo. Ele deseja ser cada dia mais belo para o seu Deus. Ele não quer carregar sobre si esses efeitos terríveis que o pecado nos traz. Wesley, numa frase muito parecida, diz: quem não anseia pela santificação não entendeu nada da salvação. Uma pessoa limpa se sentirá à vontade no meio da lama. Um salvo se sentirá à vontade no meio do pecado. Nós, quando estamos limpinhos, ficamos com medo de nos sujar, não é assim? Nesses dias que temos tido muita chuva em São Paulo, quando você sai pela calçada e está chovendo, qual é o seu receio? É que um carro passe perto do meio-fio, jogue água sobre você e te suje inteiro. Não dá medo? Quando você está bem arrumadinho, bem limpinho, e na pressa resolve tomar um iogurte, saindo assim de casa rápido, qual é o seu temor? Que caia na camisa branca, vai sujar. Quem está limpo tem medo de se sujar, não quer se sujar. E Deus, que nos purifica, Ele gera em nós um anseio. O anseio de estarmos limpos espiritualmente diante dEle. Mas, irmãos, esse anseio tem sido destruído pela mentalidade do século XXI. O homem do século XXI, chamado pós-moderno, ele não está muito preocupado com a sua vida espiritual. Ele não gosta muito de falar sobre santificação, purificação. Ele, na verdade, nem se importa em como se apresentará diante de Deus. O homem pós-moderno parece ter se acostumado à lama. Ele está dentro da lama moral, ética, espiritual, e parece que se sente bem. Ele brinca com isso. Ele chega até mesmo a convidar outros para entrar na mesma lama. Há um texto interessante de David Harvey, talvez você tenha lido. Ele escreve muito sobre pós-modernidade. Olha o que ele menciona no seu livro Condição do Homem Pós-Moderno. O homem pós-moderno retirou de sua lista de preocupações alguns temas espirituais, e o pecado é um deles. Para que se preocupar com o pecado? Pergunta o jovem do século XXI. Posso viver muito bem sem pensar nisso. Mas não apenas o jovem, o adolescente, o idoso, o homem pós-moderno, ele nem gosta de falar nesses temas. É caretice, é coisa ultrapassada. Nós nesse tempo temos ouvido muito
sobre as bênçãos de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, mas pouquíssimo sobre a justiça de Deus, sobre a nossa condição diante de Deus, sobre o que é pecado, sobre os perigos de uma vida não santificada diante do Senhor. Me lembro de certa vez estar conversando com um jovem. Ele não é um cristão e ele me falava sobre a sua vida, sobre as suas aventuras, enfim, estava todo feliz porque começara recentemente a namorar uma nova moça. E conversando ele dizia: pastor, se tem uma coisa boa que Deus inventou, é o sexo. E eu disse: é verdade, foi uma bênção Deus ter criado o sexo. E ele complementou dizendo: então, mas o bom do sexo é experimentar os vários tipos que existem. E eu, provocando, disse: quais são os tipos que existem? Ele disse: não, porque cada mulher é um tipo, e cada homem é outro tipo, sozinho é outro tipo, em grupo é outro tipo. E nós começamos a conversar sobre aquilo, e o que me espantou foi a naturalidade. Natural. É alguém que está ali na lama, moral, ética, e se sente bem. Mas não precisamos ir a esse extremo. Podemos pensar sobre o nosso dia a dia. E em quantos comportamentos que são parecidos na sua origem, na sua finalidade. Comportamentos que apontam para um ser que não se preocupa se está limpo ou se está sujo diante de Deus. O Deus que é fogo quer nos purificar. Ele se importa conosco. Ele quer que a nossa vivência nesse mundo exalte o nome dele. E como nós exaltamos o nome de Deus? Apenas cantando, apenas colocando uma roupa bacana e vindo à igreja, apenas, quem sabe, pagando os impostos ou as contas em dia. Tudo isso faz parte, mas é um universo muito maior, porque Deus quer que nos apresentemos diante dele com uma vida que não tem prazer no pecado, uma vida que não se agrada da lama, mas sim quer se apresentar a Deus purificada, santificada. Esse mesmo autor, David Harvey, ele tem uma outra citação, quando ele vai dizer que para muitos nesse tempo, Deus se transformou num mágico da lâmpada, que só existe para satisfazer os nossos desejos. Deus é muito mais do que isso. Deus quer transformar a nossa vida. Ele quer tirar de nós tudo aquilo que nos impede de vivenciarmos a beleza da vida espiritual. Mas vamos adiante. E agora nós vamos ver como acontece um processo de purificação. Já vimos como é a purificação do ouro. O fogo aquece o ouro derrete, a sujeira é consumida. Mas e nós? Como Deus nos purifica? Como Deus, que é fogo consumidor, tira de nós a sujeira do pecado? Vamos a alguns textos. O primeiro, o Salmo 66, 10. Diz o texto: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. A purificação da prata é parecida com a purificação do ouro. A prata é um metal um pouco mais maleável, com uma menor temperatura, a prata já começa a se dissolver.
mas o processo é basicamente o mesmo. Estamos diante de alguém que faz um pedido e ao mesmo tempo tenta compreender o que está acontecendo em sua vida. O salmista, nesse salmo, que depois em casa você vai ler todinho, ele está lembrando dos fatos que envolvem a sua vida. E ele chegou a essa conclusão. A conclusão de que Deus o estava purificando. E como que Deus estava fazendo isso? Através das provas, através das lutas, através dos momentos difíceis. Irmãos, algumas provas que nós passamos na vida são verdadeiras bênçãos do céu. Nós deveríamos agradecer por elas, deveríamos glorificar o nome de Deus por elas, porque através de provas, muitos de nós vamos sendo purificados, refinados, limpos por Deus. No meio da prova, alguns de nós começamos a orar mais. Alguns de nós começamos a perguntar: o que está de errado na minha vida? Por que eu estou vivendo isso? O que está acontecendo? Em meio às provas, alguns de nós começamos a confiar mais em Deus. Em meio às provas, alguns de nós começamos a levar Deus a sério. E para alguns de nós, as provas na vida são praticamente a única ferramenta que nos faz lembrar de Deus. Você já percebeu que há pessoas que só lembram de Deus em meio às provas da vida? É incrível. Quando a vida vai bem, elas se esquecem de Deus. Mas quando as coisas vão mal, elas se agarram a Deus. O salmista diz que as provas são uma maneira pela qual Deus trabalha em nós e nos purifica. Se você está vivendo um momento de muita prova na vida, não despreze o aprendizado das provas. Não despreze a possibilidade das provas. Uma delas é você se tornar mais santo, mais puro, mais limpo para o seu Deus. Segundo texto, estamos agora em Isaías, um profeta, e Deus está falando através de Isaías ao povo. O povo que estava nesse momento vivendo uma situação muito difícil. Eles haviam perdido uma série de coisas, até a própria terra, porque foram desobedientes a Deus. Se voltaram aos ídolos e abandonaram a Deus. E nesse recado que Deus dá ao povo, olha o que Deus diz: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. O que é uma fornalha? Uma fornalha é um lugar onde há muito fogo. O fogo concentrado faz com que a temperatura se eleve mais e mais e mais. A fornalha é um lugar perigosíssimo. E Deus diz ao povo que Ele, Deus, está trabalhando no povo através de uma fornalha. Uma fornalha de quê? De aflição. Você tem passado por algumas aflições, correto? Nós passamos. As semanas que aparentemente as aflições chamam todas as amigas, primas e querem perturbar a gente. Acho que é isso que Deus estava dizendo ao povo, que Ele concentraria as aflições.
Para quê? Para o povo ser limpo, ser purificado. Não me peça para explicar exatamente como isso acontece, mas vamos lembrar de algumas aflições que nós tivemos na vida. Lembre de algumas aflições. Consegue lembrar daquela aflição que para você foi tal qual uma fornalha? E consegue lembrar que foi no meio daquela aflição que Deus trabalhou em você e que você talvez tenha tomado uma decisão ao lado dele? Talvez você tenha abandonado um vício. Talvez você tenha resgatado um relacionamento. Talvez você tenha colocado em ordem a sua vida. Consegue lembrar das fornalhas que você já enfrentou na sua história? Nem sempre uma fornalha vai destruir você. Algumas vezes a fornalha será um presente divino para te fazer mais forte. Para levar a Deus, para levar você a uma condição mais próxima de Deus. Talvez a fornalha para você será um meio pelo qual Deus vai retirar as impurezas. Sabe por quê? Porque alguns de nós somos pessoas difíceis. Nós não aprendemos e não mudamos, senão quando a temperatura aumenta. Alguns de nós são tão duros que a gente não se liberta, a não ser que o fogo consumidor divino de fato nos aqueça a ponto das impurezas serem tiradas de nós pela ferramenta da aflição. Está em aflição? O que você vai fazer com as aflições? Vai permitir que Deus limpe você pelas aflições? Vai reclamar das aflições? Vai correr para um lugar onde te digam que se você fizer aquilo, pagar aquilo ou experimentar tal coisa, não terá mais aflições? Meu irmão, o dia que você não tiver mais aflições, é porque você não está no planeta Terra e nem nesse mundo. Já está no céu com os anjos. Lá não tem aflição, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por aflições. E em alguns momentos, elas serão a providência de Deus para nos purificar, para que a gente o leve a sério. Mas temos ainda um terceiro texto. E agora estamos em 1 Pedro 1,7, um salto lá para o Novo Testamento. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você sabe o contexto dessa carta de Pedro? Os cristãos estavam enfrentando grande perseguição. E Deus então, através do Espírito Santo, coloca em Pedro uma mensagem para uma série de crentes, uma série de igrejas. E olha que recado interessante. O recado é para pessoas que estão vivendo lutas. A fé é comprovada pelo fogo. Tal qual o ouro, ele é refinado pelo fogo. A fé é comprovada também pelo fogo das lutas, pelo fogo das crises, pelo fogo das perseguições às vezes. Alguns de nós, em meio às lutas da vida, começamos a confiar em Deus como nunca. Alguns de nós nos transformamos em verdadeiros gigantes da oração quando a temperatura vai aumentando. E alguns de nós nos erguemos como pessoas
firmes na fé, somente nos momentos de aflição. Portanto, me parece que as aflições, as lutas, as crises, os graves problemas são o meio pelo qual Deus vai nos aquecendo e vai nos purificando. E aí, se encerrássemos nesse momento o nosso estudo, qual seria uma lição a levarmos para a semana? A lição de que nem sempre reclamar das aflições é o mais sábio. Nós precisamos aprender com elas, precisamos usá-las a nosso favor, transformando-as em ferramentas para nos aproximarmos mais do nosso Deus. Mas ainda há um último texto que eu quero compartilhar com você, num segmento agora. 1 Coríntios 3,13. Por que Deus permite as aflições e por que quer nos purificar? Talvez seja a sua pergunta. A resposta está nesse texto. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Há uma alusão nesse texto ao desfecho da história. A segunda vinda de Jesus. Ao momento quando Deus, como justo juiz, estará no trono para levantar a nossa história. Muito bem. O julgamento e o fogo aparecem no mesmo verso. E qual é a ideia aqui? É a de que Deus, através de tudo isso que nós estudamos, como fogo que nos aquece, Ele quer nos preparar para aquele dia. Aquele dia quando nada ficará encoberto. Aquele dia quando a nossa verdade virá à tona. Aquele dia quando o Senhor Jesus não mais estará ali para salvar alguém. Não haverá mais tempo para isso. Deus usa o fogo que purifica para nos preparar, a fim de que naquele dia você não se envergonhe diante do justo juiz. Para que naquele dia você não diga, mas eu não sabia que precisava levar Deus a sério. Eu não sabia que não precisava viver dessa ou daquela forma. Eu não sabia que a palavra de Deus era para ser obedecida. Eu não sabia que Deus se preocupava com o meu coração limpo diante dele. Eu não sabia. Eu pensei que era brincadeira. Eu pensei que era apenas ser salvo e acabou. Meu irmão, Deus está nos purificando. Porque naquele dia, a nossa vida será como que colocada diante de nós e diante de todos. E Deus não quer que você e eu nos envergonhemos por termos vivido de um modo irresponsável diante dele. Deus nos purifica como que já nos preparando. Vai chegar o dia, vai chegar o momento, chegará a verdade, o fogo trará todas as obras à tona, que nenhum de nós chegue naquele dia despreparado, dizendo, eu não sabia, eu pensei que Deus não levava a sério a sua palavra. Eu pensei que eu podia viver de qualquer forma. Eu não posso. Você não pode. Ninguém pode. E a purificação, por último,
ela se transforma em uma oração. Uma oração que vem várias e várias vezes na Bíblia. Eu peguei uma delas. A oração do salmista no Salmo 26, 2. Olha a oração de quem quer ser purificado por Deus. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. O pedido do salmista é mais ou menos o seguinte: Senhor, me ajude a enxergar como eu estou. Senhor, eu quero ter consciência do meu estado. Eu não quero viver de qualquer forma. Eu quero viver de um jeito que te agrade, que te exalte. Qual foi a última vez que nós fizemos uma oração assim? Senhor, mostra a minha verdade. Mostre o meu estado diante de Ti. Mostre os meus erros. Mostre os meus pecados. Mostre onde eu tenho errado. Mostre o que Tu queres de mim. Porque eu sou Teu filho. Eu quero ser purificado por Ti. Eu quero me apresentar da melhor maneira possível diante de Ti. Você já imaginou o poder de várias e várias pessoas orando mais ou menos dessa forma? Pessoas como você e eu pedindo: Senhor, me mostre. Eu estou falando algo que te desagrada, eu não quero falar, me mostre. Eu tenho pensamentos poluídos na minha mente, eu não quero ter, me mostre. Eu estou vivendo um relacionamento errado diante de Ti, me mostre. Senhor, estou sendo desonesto, me mostre. Porque o Senhor é quem me purifica. E eu quero, naquele dia, comparecer diante do Senhor o mais limpo possível. Naquele dia, nós, comparecendo diante do Senhor, o mais purificados, o mais santificados, o mais limpos. Já imaginaram a beleza que será naquele dia, diante de toda a humanidade reunida no juízo, nós nos apresentarmos como homens e mulheres que levaram Deus a sério. Homens e mulheres que não apenas fizeram a oração, mas que olharam para a palavra de Deus e, crendo que é a palavra de Deus, mudaram de vida. Homens e mulheres que não permitiram que uma mentalidade terrível e destrutiva da chamada pós-modernidade os afetasse a ponto de tirar deles o anseio da santificação e da purificação diante de Deus. Deus é fogo. Ele pode purificar você. Deus é fogo. Ele pode te ajudar, até mesmo no meio da maior aflição, a se tornar uma pessoa mais limpa diante dele. Deus pode fazer isso. E eu diria que Ele não só pode, Ele quer. Ele quer nos purificar para nos tornar melhores. Ele quer nos purificar porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para me perdoar e te perdoar, mas também tem poder para gerar em nós esse anseio por uma vida limpa, uma vida purificada. E a pergunta que faço agora para refletirmos juntos é: será que nós queremos uma vida de purificação, de santificação? Você quer isso? Faz parte dos seus anseios? Você acorda pela manhã e o que você pede a Deus? Deus, me abençoe nisso, me abençoe naquilo, me dá tal coisa. Ótimo, você pode orar assim. Mas qual foi a última vez que você orou: Deus,
me ajude a não pecar hoje. Deus, eu tenho uma fraqueza nessa área, eu sei, tu sabes, me ajude. Deus, eu não quero me sentir na lama do pecado. Eu quero que o Senhor me purifique. Eu quero me sentir limpo. Qual foi a última vez que nós oramos dessa forma? Querido, Deus pode nos purificar. E se nós nos agarrarmos a essa verdade, sabe o que começará a acontecer? Nós sentiremos uma espécie de desgosto em relação ao pecado. Em vez de nos alegrarmos com o pecado, sabe o que vai começar a acontecer? Nós teremos ojeriza do pecado, nos sentiremos mal. Deus começará a trabalhar em nós de tal forma que quando a nossa boca se encher de algo que não agrada, nós não vamos mais falar. Quando a nossa mente se encher pelos pensamentos que não combinam com o servo de Deus, nós vamos mudar esses pensamentos. Quando o nosso coração se encher daqueles sentimentos não transformados pelo Senhor, nós nos renderemos e pediremos: Senhor, transforma o meu coração. Eu quero ser limpo, ser puro para ti. Termino com uma frase de Spurgeon, o pregador inglês: santidade não é programa, é anseio. Não é atividade de final de semana, é estilo de vida. Portanto, ser santo é resposta inevitável de uma alma que, redimida por Cristo, naturalmente quer agradá-lo em tudo. Você foi redimido por Jesus, então o que é natural? Querer agradar Jesus. Que tal nós pegarmos essa frase e tudo que ouvimos hoje à noite e transformarmos agora em oração? Que tal você aquietar-se diante de Deus agora e talvez repetir a oração do salmista: Senhor, sonda, prova. Senhor, me ajude a enxergar esses detalhes da minha vida que não te agradam. Senhor, me ajude agora a confessar diante de ti e a abandonar os meus pecados. Senhor, me ajude a sair da lama onde eu entrei. Me ajude a ter uma vida mais limpa diante de ti, mais pura, mais santa. Senhor, eu quero te agradar nos meus pensamentos, eu quero te agradar nas minhas palavras, eu quero te agradar com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Ore, eu também vou orar. Enquanto nós oramos, o Espírito Santo, que nos convence, ele vai trabalhando em nós. Talvez o Espírito Santo traga agora à sua mente algo que precisa ser abandonado. Talvez ele traga à sua mente agora uma tristeza por um estilo de vida que você sabe não é puro diante de Deus, não é santo. Talvez o Espírito Santo agora te dê um sentimento diferente, uma vontade de ser mais puro, mais santo, mais fiel a Deus. Então aproveite o que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração e transforme em oração. E ore ao Senhor, eu também orarei. E nós juntos estamos agora pedindo algo que talvez não seja o que você tem feito nos últimos dias. Estamos pedindo a Deus santidade, purificação, limpeza da alma, limpeza da mente. Peça isso a Deus.
Você está orando, continue a orar. Antes da minha oração, eu quero apenas perguntar: se alguém aqui hoje à noite está sentindo de Deus um despertamento para ter uma vida diferente daqui para frente, talvez você esteja sentindo de fato um movimento espiritual dentro de você, e você quer levar Deus a sério, ou quer se entregar a Deus, ou quer buscar uma vida de santidade. Se você deseja isso, nós vamos orar por você agora. Talvez você queira hoje, pela primeira vez em sua vida, se render ao Senhor, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu acredito em Ti, eu confio em Ti, eu sei que a minha vida não tem sido nem um pouco agradável a Ti, mas me ajude, eu quero Te agradar, eu quero viver uma vida diferente na Tua presença. Se você deseja isso, me permita orar por você. E para saber por quem eu vou orar, se alguém está sentindo esse despertamento de Deus, vou pedir que no lugar onde você estiver, você apenas erga uma mão para eu saber e ver e orar por você. Alguém? Deus te abençoe, filhinha. Deus te abençoe também. Deus abençoe lá atrás também. Há mais alguém? Deus abençoe aqui no meio. Há mais alguém aqui embaixo? Alguém na galeria que está sentindo esse movimento do Espírito Santo te desafiando? Há mais alguém aqui embaixo? Nós vamos orar agora. E para não te constranger de forma alguma, não vou pedir outra manifestação sua. Você pode ficar aí onde você está. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor nos sonda e nos conhece. E o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo agora no nosso coração. Pai, nós lemos na Tua palavra vários trechos, nos desafiando a uma vida diferente, a uma vida santificada, purificada, limpa. Nós lemos na Tua palavra que da mesma forma que o fogo purifica, o Senhor pode nos purificar. E Pai, nós ansiamos por isso, nós queremos isso. O nosso pedido hoje à noite, Pai, é que o Senhor nos torne mais santos, mais puros, mais limpos para Ti. Senhor, nos prepare para que naquele dia, quando nos apresentarmos diante de Ti, no desfecho da história, que não haja em nós a vergonha de termos vivido no lamaçal do pecado, mas haja sim a alegria de termos sido redimidos por Jesus, de termos sido transformados por Jesus e de termos buscado em Cristo uma vida purificada, santificada, limpa, para Te honrar, para Te agradar, para Te engrandecer. Pai, Tu viste essas pessoas que sinalizaram, dizendo que algo está acontecendo no coração delas. Tu sabes o que é. Tu sabes quais delas, meu Deus, estão nessa hora vivenciando algo novo da Tua parte. Quem sabe um desafio de daqui para frente viverem de um modo que Te agrada. Abençoe cada uma delas, meu Pai, e que a partir de hoje elas e cada um de nós aqui tenhamos o anseio da santidade e da pureza de vida. Obrigado, porque como fogo purifica, o Senhor também nos purifica. Louvado seja o Teu nome. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor. Nós vamos aplicar a verdade divina que acabamos de estudar nesse cântico. Esse cântico fala que Deus nos purifica. E se você quer, de fato, ter uma vida assim, saiba, Deus vai te ajudar, porque Ele deseja isso. Vamos cantar.